Na Áustria, há dezenas de castelos e fortalezas. Mas o país não tem só histórias de guerras para contar, tem também contos de fadas e princesas. Os castelos da Áustria representam a magnitude dos Alpes e a abundância de rios e lagos em todo o país. Eles são um reflexo do vai e vem de exércitos invasores. Também são um sinal de inteligência no aproveitamento dos recursos naturais e um exemplo do interesse pela cultura. Tem tantas coisas maravilhosas em todos os castelos austríacos que é quase impossível escolher qual é o mais bonito. Castelos vistos de cima. Áustria. Na fronteira natural com a Alemanha, ao longo do rio Salzach, fica esta antiga estrutura de quase 1000 anos que lembra um dragão dormindo na escuridão. Este é o castelo de Hohenwerfen. Os invasores alemães, sob comando do rei Henrique IV, devem ter pensado: não acordem um monstro, quando tentaram entrar na Áustria cruzando o rio na cidade de Werfen e avistaram esta fortaleza no alto da montanha. Ela foi construída em 1077 para fortificar o Passo de Lug, uma fenda natural nas montanhas dos Alpes Orientais e um ponto estratégico na região de Salzburgo. Ao longo de séculos, o castelo de Hohenwerfen foi incendiado por revolta de um camponês, reconstruído e reformado em estilo italiano, como é possível perceber pelas janelas. Também foi transformado 2 vezes numa prisão. Destruído novamente por um incêndio. E finalmente, no século XX, foi reconstruído como um museu administrado pelo governo de Salzburgo. As brigas entre facções do clero governante eram constantes, e arcebispos e governadores eram trancados nas masmorras geladas sob o castelo. Durante todo esse tempo, o sino que coroa a capela continuou tocando, avisando os camponeses do vale sobre as constantes invasões. Para ficar em segurança, eles tinham que subir uma longa escadaria, que atualmente tem um teleférico ao lado para facilitar o acesso para os turistas. Hohenwerfen e os picos íngremes ao redor também são conhecidos pelas apresentações de caça com aves de rapina, uma paixão local que remonta à Idade Média.
De qualquer ponto de vista, a presença do castelo continua impressionando quem visita a região. O tempo parece ter parado nas montanhas. Mas planejar uma visita a esta fortaleza não é perda de tempo. O castelo de Hohenwerfen fica a apenas 40 quilômetros de Salzburgo, mas só é aberto de abril a outubro por causa do clima. Seguindo para o Nordeste, a segunda parada na Áustria é um local idílico e de sonhos. O minúsculo castelo de Ott, no meio do lago Traunsee. Por causa da localização peculiar, Ott é um dos lugares mais impressionantes para visitar no país. Este forte singular recebeu o nome do senhor feudal Harnidus von Ott, que ordenou que ele fosse construído sobre as ruínas de um sítio romano em 1080. A ideia dele, que continuou nos séculos seguintes, era que os 123 metros que separam o castelo da terra firme servissem de proteção contra invasores. Ao longo de 1000 anos de história, o castelo teve mais de 10 proprietários diferentes. Desde os Cavaleiros Templários, no século XI, a Francisco José I da Áustria, marido da imperatriz Sissi, em 1914. Ele foi parcialmente destruído na Grande Guerra e restaurado nos anos 1970. Atualmente pertence ao governo de Gmunden, uma cidade de quase 14 mil habitantes. Parte dele foi transformada num centro de estudos para a gestão de terras e florestas. Lá também tem um restaurante que fica quase o ano todo ocupado com casamentos e outras comemorações. Curiosamente, o restaurante foi aberto depois que o Castelo de Ott apareceu numa série de TV austríaca, como um hotel de luxo. O castelo não tem muitos detalhes especiais na construção. O elemento mais antigo que restou é um relógio mecânico do século XVII que ainda é dado corda manualmente. Sem dúvida, a atração principal do Castelo de Ott é a localização pitoresca no meio do lago Traunsee. Com 200 metros de profundidade, é o segundo lago mais profundo do país, ficando atrás só do Lago de Constança. Perto dali também está situado um dos picos mais acidentados da região, o Monte Traunstein. Todas essas atrações formam a base do turismo nesta região da Áustria, que fica a 230 quilômetros de Viena e atrai um número cada vez maior de visitantes todos os dias.
Mais ao norte do país, em direção a Viena, fica o castelo Rosenburg, uma imponente fortaleza renascentista erguida sobre uma rocha com vista para o vale Camptal. Esta construção grandiosa é fascinante à primeira vista. Deve ser por isso que recebe mais de 100 mil visitantes por ano, sendo uma das atrações mais visitadas da Baixa Áustria. Situado a quase 400 metros acima do rio que corre pelo vale, este é um lugar pacífico, que exala calmaria, apesar de originalmente ter sido local de refúgio para o povo da região. Ao longo dos séculos, Rosenburg manteve a atmosfera pacífica. A história dele se iniciou no século XII com a lenda de Gottswin de Rosenberg, que morava no mesmo monte e foi nomeado cavaleiro por Leopoldo V pelos feitos heróicos. Dizem que ele escolheu o nome porque ali cresciam muitas roseiras selvagens. E até hoje, elas ainda são uma atração do castelo. Rosenburg surgiu a partir das fundações construídas pelo cavaleiro Gottswin. No século XV, Caspar von Hogendorf acrescentou um estilo gótico ao castelo. 100 anos depois, o protestante Sebastian Grebner o transformou em estilo renascentista, adicionando estas 13 torres. Cada proprietário deixou a própria marca, desde detalhes em janelas e sacadas ao esplêndido pátio, o maior da Europa. Aqui aconteciam grandes justas e outras competições entre cavaleiros, que ainda são reencenadas periodicamente para os turistas. Hoje em dia, o pátio é um jardim que transmite paz e tranquilidade, mas ainda mantém alguns elementos arquitetônicos típicos daquele período. Mas o castelo oferece mais do que jardins de rosas e dias temáticos medievais. Aqui também acontecem demonstrações de falcoaria com falcões, corujas e águias sobrevoando os espectadores. Essas demonstrações ensinam sobre a história e a preservação das aves de rapina por meio da reprodução em cativeiro, um objetivo da comunidade do Parque Natural onde fica o castelo. Além da atmosfera cativante e apaixonante do castelo de Rosenburg, ele também tem um museu de falcoaria incrível para quem quiser aprender mais sobre esse tipo de caça. – 35 quilômetros ao sul dali, ainda no Parque Natural de Camptal, na Baixa Áustria, fica uma das construções mais bonitas do país. O Castelo de Grafeneck. Esta bela construção tem 32 hectares de jardins que lembram terras de contos de fadas, onde se passam histórias de princesas e livros de romance.
Desde a torre alta que domina o local, aos elementos ornamentais que enfeitam as paredes, janelas e telhados, tudo em Grafenegg exala elegância e talento decorativo. Tudo que pode ser visto de cima tem sofisticação. Os jardins daqui têm dezenas de espécies diferentes de árvores e plantas do mundo todo e propiciam um clima relaxante, ideal para longas caminhadas ou para ler à sombra. Apesar do castelo ser originário do século XV, quando Ulrich von Grafenegg assumiu a propriedade, a construção atual é de 1800. O conde August von Breuner, Enkevord, encomendou ao renomado arquiteto vienense Leopold Ernst a construção de um castelo inspirado nos castelos ingleses e de um parque. A torre esguia representa a fase gótica da construção. O período renascentista também deixou uma marca no castelo. Na primeira metade do século XVII, ele tinha 4 alas e 2 torres imponentes. O castelo foi ainda mais fortificado com um fosso e 3 bastiões nos cantos, o que dava uma proteção formidável. Curiosamente, o fosso é um dos mais largos da Áustria, com mais de 20 metros de largura. Grafenegg é uma mistura de estilos. Ao longo dos anos, foi até construída uma capela entre 2 alas do castelo, completando o design compacto. Atualmente, o castelo é propriedade da família Metternich-Schandor, que é patrona cultural e oferece as instalações para eventos musicais e artísticos. O castelo tem um auditório e um palco ao ar livre com capacidade para 2.000 espectadores. Tudo faz parte de um projeto cultural que torna a música clássica acessível ao público em geral, seguindo a tradição musical do país. Ele também foi estabelecido como um centro europeu para a educação de jovens músicos. O parque em volta do castelo é um lugar perfeito para passar o dia. Ele foi criado para garantir a proteção de espécies e promover a biodiversidade. O Castelo de Grafenegg é uma vitrine de beleza decorativa e arquitetônica, construído com um gosto requintado e para ser apreciado. E fica só a 65 quilômetros de Viena. Seguindo para sul, a jornada chega a Laxemburgo, uma pequena cidade no estado da Baixa Áustria, a menos de 20 quilômetros ao sul de Viena. A cidade é famosa pelo enorme e pitoresco parque de mesmo nome e pelos castelos construídos lá. É uma grande atração turística. O Castelo de Franzensburg é a construção mais conhecida do Parque do Castelo de Laxemburgo. O nome é em homenagem ao imperador Francisco I da Áustria e segundo do Sacro Império Romano, para quem o castelo foi construído em 1801.
causa do esplendor do castelo e do ambiente tranquilo, o imperador fez reuniões políticas de alto nível lá. Apesar de nunca ter morado no local, só ter feito várias visitas. A ideia nunca foi ser um forte para a defesa, até porque ele foi construído no meio de uma lagoa. Mas foi projetado para lembrar castelos medievais ingleses, que comumente tinham elementos defensivos e detalhes bélicos. Os brasões e estandartes de Francisco I estão em toda parte, e ele próprio é retratado no vértice de um dos detalhes. O castelo foi feito para ser usado para fins recreativos. Tanto que a famosa Sissi passou a longa lua de mel no castelo de Franzensburg, quando se tornou imperatriz depois de se casar com Francisco José I da Áustria, em 1854. A jovem alemã caminhava todos os dias pelos extensos jardins e campos. Algumas dessas caminhadas demoravam até 8 horas. E as damas de companhia dela se cansavam de esperar. Em Franzensburg, ela também pôde fazer o que mais gostava: andar a cavalo, antes de ser pressionada pela rigidez da corte austríaca. Foi no parque do Castelo de Laxemburgo que nasceu o filho dela, o príncipe herdeiro Rodolfo. O castelo é considerado um dos tesouros arquitetônicos da Áustria, além de outras construções do Parque de Laxemburgo. Além dos terrenos do castelo estarem sujeitos a uma ordem de conservação, eles também fazem parte do projeto europeu chamado Natura 2000. O local oferece muitas atividades de lazer para agradar a mais de 1 milhão de visitantes que recebe todos os anos. Com rotas de trem deslumbrantes, passeios a cavalo e o Museu de Franzensburg. Passar um dia neste local bucólico se tornou uma grande atração para os moradores de Viena e turistas que visitam a capital austríaca. A viagem segue na direção sul para a Estíria, um grande estado no sudeste da Áustria, onde, no alto do horizonte, fica o impressionante castelo de Rigasburg. O castelo de Rigasburg está situado 450 metros acima do nível do mar, num pico que já foi um vulcão, como é possível ver pelos sedimentos rochosos.
Ele foi construído em 1122, num antigo assentamento romano. Por mais de 100 anos, os habitantes da região testemunharam constantes invasões do leste. Quando o castelo foi construído, ele fornecia proteção para uma parte do vale que tinha sido ocupada desde o século 9 a.C. A estrutura original dele foi construída sobre o promontório íngreme para ter uma clara vantagem. Só um lado do castelo precisava ser defendido, porque era impossível acessá-lo por qualquer outro lado. Por causa dos muros espessos e do difícil acesso, Rigasburg se tornou o maior castelo barroco do estado da Estíria. E, por resistir constantemente aos ataques de turcos e húngaros, ele ganhou por toda a Europa a reputação de ser uma fortaleza impenetrável. E até sobreviveu à peste e às epidemias de fome do século XV. O castelo foi habitado por nobres e famílias reais. Mas a aparência atual dele se deve a Catarina Elisabeth von Wexler, baronesa de Galler, que tomou posse da fortaleza no século XVII. Ela era uma mulher de personalidade forte e determinada, por isso teve confrontos com todos que a criticavam, inclusive a igreja. Ela transformou Rigasburg num sólido forte de defesa e no centro de atividades sociais da região. E o deixou ainda mais opulente, acrescentando 108 cômodos. A baronesa se casou 3 vezes e tinha muitos criados. Infelizmente, uma das amas foi acusada de bruxaria e condenada à morte. Uma vítima da caça às bruxas que acontecia em Estíria. Desde 1882, Rigasburg pertence à família da princesa de Liechtenstein, que salvou o castelo da ruína depois que ele foi bombardeado no fim da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, ele é um museu dedicado a armamentos e à trágica caça às bruxas. O castelo também oferece exibições de falcoaria e os visitantes podem admirar águias e falcões sobrevoando os penhascos íngremes do local. Continuando a rota pela Áustria em direção à região de Caríntia, é possível admirar ao longe o extraordinário castelo de Hochhosterwitz. Este é um dos castelos mais bonitos da Europa, conhecido pela localização, pelo design singular e pela arquitetura.
O castelo foi mencionado pela primeira vez quando o rei Luís, o Germânico, doou uma grande extensão de terras à arquidiocese de Salzburgo. Entre os séculos XI e XII, Hohösterwitz é mencionado como refúgio para a população durante as invasões turcas. A montanha onde fica o castelo foi escolhida especialmente por causa do formato de cone, cercada por uma planície ligeiramente irregular. É um local perfeito para um observatório e, claro, para um refúgio. Também ensina muito sobre a história das fortalezas e como aproveitar o terreno para se defender de ataques. A partir do século XVI, para acessar o castelo era preciso passar por 14 portões construídos ao longo de um caminho de 620 metros. Hoje em dia, cada portão tem um diagrama do mecanismo de defesa usado para trancar o portão em caso de ataque. Como medida de precaução, os guardas tinham que manter uma fogueira acesa a cada 3 portões, caso precisassem acender os pavios da artilharia. Hoje em dia, tem um elevador para 14 pessoas que transporta os visitantes até o castelo e que substituiu o antigo funicular. O forte tem um museu de armas com uma grande coleção de artefatos militares, incluindo uma armadura de 2,25 m, usada por Heinrich Schenk, o capitão de Hohösterwitz no século XIV. Ele era tão forte que lutava com uma espada de 2 metros de comprimento. Diz a lenda que ele conseguiu derrotar um longo cerco, jogando um bezerro gordo por cima dos muros, para os inimigos acreditarem que as despensas do castelo ainda estavam cheias. Mas era um dos últimos bezerros que restavam. Pensando que o cerco ainda duraria muito tempo, os invasores se retiraram. Eles também se intimidaram pelo fato de o forte ter 2 poços de água potável. No alto da colina onde fica o castelo de Hohösterwitz, também tem uma capela protestante, que permaneceu intacta desde a construção em 960 d.C. Ela é mais antiga do que a outra, que fica aos fundos, na planície do vilarejo, e é dedicada a São Sebastião. O castelo é propriedade da família Kievenhuller há 500 anos e 16 gerações. Um dos hóspedes nos anos 1950 foi o Walt Disney, que veio aqui em busca de inspiração para criar o castelo do conto de fadas A Bela Adormecida. Quem visita o castelo se depara com uma tradição que a família mantém desde 1600. Uma guarda de honra que protege e salvaguarda o local. Esse destacamento de soldados em uniformes coloridos reflete a história do castelo acima da planície da Caríntia e é um símbolo de lembrança e orgulho para os austríacos.
Seguindo para noroeste, fica a cidade de Unterberg, na região de Salzburgo, onde está situado um dos castelos mais misteriosos da Áustria e da Europa. O Castelo Muschan. É uma visita imperdível para quem se interessa por histórias de fortes mal-assombrados, mortes violentas, fantasmas e até lobisomens. O Castelo de Muschan é uma construção robusta situada num promontório cercado de floresta. Não é um lugar para os fracos de coração em noites de tempestade. Para quem não conhece as lendas daqui, o castelo pode ser visto só como uma fortaleza construída para a defesa. E foi feito para isso mesmo. Mas as histórias, algumas baseadas em eventos reais, fizeram Muschan ser o símbolo de um castelo mal assombrado. Pelo menos 45 batalhas sangrentas foram travadas aqui desde o século XII. As fundações romanas indicam que a região esteve envolvida em diversos conflitos com invasores bárbaros e senhores de guerra, até passar para o arcebispado de Salzburgo no século XV. A presença da igreja ficou evidente durante a incessante caça às bruxas que assolou a Europa, incluindo esta região, a partir de 1675, em meio à fome e à peste. « 139 pessoas foram torturadas e executadas neste castelo. A maioria, crianças e adolescentes. Tudo começou com a busca por um menino acusado de bruxaria e de ensinar magia maligna para outras crianças. Cem anos mais tarde, depois que a congregação religiosa foi dissolvida, muitos gados foram encontrados mortos perto do castelo. Isso gerou a lenda de que moradores de Muschan se transformavam em lobisomens à noite. Eles foram mortos por multidões enfurecidas no pátio do castelo. A aparência solene e monumental da fortaleza é fruto de uma restauração feita pela família de Johann Nepomuk Wilczek, um explorador e patrono rico que comprou o Muschan. Os descendentes dele fizeram questão de devolver o esplendor ao castelo, e por isso ele é um dos lugares mais visitados da região. Alguns turistas reservam quartos lá para ver se algum fenômeno sobrenatural acontece à noite. Mas as visitas durante o dia permitem que as pessoas aproveitem o belo cenário e o museu do castelo dedicado à caça. Mas numa das alas do museu é possível ver vários instrumentos de tortura usados nas pessoas acusadas de bruxaria.
Agora, esta jornada vai até a segunda cidade mais populosa de Tirol, que dá nome a um dos marcos medievais da região. A fortaleza de Kufstein. O castelo paira na colina sobre a cidade de 18 mil habitantes. Está situado num ponto estratégico onde o vale do rio Inn se estreita. Na antiguidade, ele era usado para controlar o acesso aos Alpes. O forte foi mencionado pela primeira vez num documento de 1205, referido como Castrum Kaufstein. A posição estratégica dele foi essencial para a história da região. Kufstein se tornou parte de Tirol em 1342, quando a condessa Margarida Maltas recebeu a cidade e a fortaleza do marido, Luís de Brandemburgo, como presente de casamento. Mas, nos séculos seguintes, o castelo foi fonte de disputas e batalhas entre bávaros, tiroleses e húngaros. Então, a condessa foi obrigada a devolver o presente aos bávaros. Em 1504, a cidade e a fortaleza foram cercadas e conquistadas por Maximiliano I, imperador do Sacro Império Romano, usando os últimos avanços em armas e artilharia. Em 1522, Maximiliano ordenou a construção da enorme torre redonda conhecida como Torre Kaiser. E assim, aumentou significativamente a capacidade de defesa do local. A torre tem 9 metros de comprimento e paredes que chegam a 7,5 metros de espessura em algumas partes. A fortaleza foi usada como prisão para dissidentes políticos no Império Austro-Húngaro. Então, também tem um lugar importante na história da Hungria. Desde 1924, o castelo de Kufstein pertence ao governo municipal. Hoje em dia, ele é um dos destinos mais populares dos Alpes e atrai turistas do mundo todo. Parte deles vai para ver o imenso órgão tocando na Torre Bürgerturm. Conhecido como órgão dos heróis, ele foi instalado em 1931 como homenagem às vítimas da Primeira Guerra Mundial. Mas o órgão é tão alto que as notas musicais saem um pouco atrasadas. Por isso, é um instrumento extremamente difícil de tocar. Dá para ouvi-lo de qualquer lugar da cidade. Em dias de muito vento, a música pode ser ouvida a até 10 quilômetros de distância. O castelo tem outra ligação com a música. Um palco ao ar livre com um teto retrátil, onde acontecem concertos ocasionalmente. Como outros castelos austríacos, o Kufstein é facilmente ligado à cidade por um funicular com cabines de vidro, que oferece uma vista espetacular da paisagem ao redor.
A última parada desta viagem pelos castelos da Áustria fica no sudoeste. O castelo está escondido por uma colina florestada no Tirol, muito perto da cidade de Jembach, e pairando sobre o vale do rio Inn. É o castelo de Tratsberg, famoso pelos maravilhosos afrescos no pátio interno, entre outras características notáveis. Por isso, ele é uma joia arquitetônica. Os primeiros registros oficiais se referem a uma construção neste local no ano de 1500, 200 anos antes de se tornar o que é hoje. Ela serviu como uma fortaleza defensiva para prevenir ataques bávaros e foi usada pelo imperador Maximiliano como um alojamento de caça, até ser destruída por um incêndio. O imperador não reconstruiu Tratsberg. Em vez disso, trocou as ruínas por outro castelo. As ruínas passaram para a família Tenzel, ricos proprietários das minas de prata ali próximo. Eles ordenaram a construção da primeira parte gótica do castelo, num estilo extremamente magnífico e luxuoso, sem economizar nos gastos com mármore e madeira. No final da Idade Média, a mina de prata de Schwarz, nesta região do Tirol, era a maior do mundo. Até 85% da prata comercializada mundialmente vinha daqui, extraída por mais de 7.000 mineiros a uma profundidade de 800 metros. Diz a lenda que um túnel subterrâneo liga Tratsberg a Schwarz, passando sob o rio Inn. E que no meio do túnel tinha um cavaleiro com uma espada que decapitava todos que tentavam passar por ele para chegar às minas. "50 anos depois do aparecimento da família Tenzel, Tratsberg foi comprado pelo rico comerciante de Augsburg, Georg Ritter, que deu o toque renascentista visto nestas esplêndidas pinturas no pátio, cheias de detalhes do período. Os relógios de sol, por exemplo, são um elemento de destaque aqui. Depois de várias mudanças de propriedade e coincidindo com o fechamento da mina, Tratsberg ficou desabitado por quase 150 anos. Até o final do século XIX, quando passou para as mãos da família Enzenberg, que usou como sua residência principal. Mas, hoje em dia, ele é aberto ao público. Tratsberg tem uma área de 6.800 metros quadrados. Curiosamente, os telhados são tão grandes que têm quase a mesma área. Outra lenda diz que os tetos de madeira decorados dentro do castelo foram feitos por 7 carpinteiros e 7 artesãos em 7 anos e 7 meses. Tratsberg é um símbolo da arquitetura tirolesa da Idade Média, ligado à história local de mineração e caça. Também é um local de requinte para a arte e a decoração. Para apreciar tudo isso, é só ficar no centro do pátio e admirar as pinturas que decoram as paredes e janelas.
Esta jornada pela Áustria começou na região de Salzburgo, admirando o castelo de Hohenwerfen, erguido majestosamente nas nuvens. Contemplando o castelo de Ott, que permanece sereno sobre a água. E os palácios principescos que disputam beleza. A viagem por este país alpino foi uma jornada por diferentes estilos de fortalezas e detalhes arquitetônicos únicos. Tradução: Isadora Amoras. Narração: Daniel Maclini. Dispositiva.